Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre energias a partir da biomassa. Eu vou falar que ela é uma fonte de energia renovável. Vocês podem ver que a biomassa nada mais é os seres vivos. A gente produz energia através de seres vivos, como os vegetais, por exemplo. É uma fonte renovável, assim como a energia geotérmica, a hidrelétrica, a eólica e a energia solar. Como eu falei nas aulas anteriores, energias renováveis são aquelas que é renovável no meio ambiente, ela não é esgotável, né? No caso da hidrelétrica, a gente pode falar que hoje em dia isso muda, tá? Mas a biomassa está presente, ela sempre se renova, tá? Sempre tem mais vegetais, a gente planta, ele cresce, a gente utiliza então para essa fonte de energia. A China assume o papel de liderança em energias renováveis, tá? Que até uma pesquisa até 2017 que ela utiliza energias renováveis, ela é a líder mundial, seguido da Europa, a União Europeia, teve uma queda em investimentos, e em terceiro pelos Estados Unidos, progressivamente pelo Japão e Alemanha. Geração de energia elétrica no mundo. Energia elétrica, não só os combustíveis, esse daqui é apenas energia elétrica. A gente tem aqui 40% mundial que produz energia elétrica através do carvão, como a gente viu nas aulas anteriores e nas termoelétricas, seguido pelas hidrelétricas, que o caso do Brasil é a maior fonte de energia elétrica no Brasil, seguido pela energia nuclear, energia a gás e derivados do petróleo. Produção de energia mundial, energia em geral, não só energia elétrica. A gente tem aqui o carvão mineral novamente, o petróleo, que já entra nesse tipo de energia porque ele não é elétrica, mas a gente utiliza para combustíveis. Temos 31%, temos 24% gás natural, seguido pela biomassa, no qual a gente tem aqui 10%. A biomassa é tanto, não como petróleo, mas ela é tanto para combustíveis como para energia elétrica. Os combustíveis para os veículos, a gente tem aqui os tipos, temos a gasolina, o diesel também, que vem derivado do combustíveis fósseis, e o etanol hidratado. A gente tem aqui o etanol, que ele é a base de biomassa, no qual temos a maior porcentagem que é utilizada em energia em equilíbrio, 89%, temos no mundial, é utilizado a cana de açúcar para produzir o etanol, seguido pela beterraba, 46%, e 31% pelos grãos, como o milho, por exemplo, a soja e demais. E o petróleo é um combustível fóssil. A origem do petróleo está em restos orgânicos depositados ao longo de milhares de anos na camada muito profunda da costa terrestre, e é transformados pela ação da temperatura e pressão. Como a gente sabe, o centro da Terra ele é o magma, né? Que a gente tem o magma, ele é superaquecido, ele aquece o fundo do centro da Terra, no qual, quando ele se extravasa em forma que a gente chama de lava, de vulcões, e conforme aumento da pressão, da temperatura, com o tempo ocorre intemperismo, também o movimento das placas tectônicas por causa dessa parte líquida do magma, movimenta as placas tectônicas da Terra, e conforme elas iam se movimentando, terras iam se emergindo, afundavam, iam para a parte mais profunda da Terra. Por enquanto que algumas se emergiam, umas placas se emergiam e outras mergulhavam.
sobre a outra. E dessa forma a gente conseguiu que os seres vivos que viviam numa camada, além do intemperismo, né, que ia se depositando solos, sedimentos através do intemperismo de rochas, dessa forma que a gente conseguiu aprisionar esses restos orgânicos de zooplâncton, como temos aqui nos mares, temos outros seres vivos, e foi mais na época do Carbonífero, no qual a gente teve uma época que havia muitas samambaias gigantes e essas plantas, no qual no momento elas iam morrendo, elas iam se depositando no solo, assim como o zooplâncton, outros seres vivos no fundo do oceano, e dessa forma que eles iam se depositando, essas placas iam se movimentando, né? Emergindo, subindo, mergulhando uma placa, outra subindo, também o intemperismo das rochas, iam fazendo com que essas camadas iam ficando mais aprisionadas, mais profundas. Dessa forma como elas iam sendo essas camadas com restos orgânicos depositados iam mais profundamente no solo, dessa forma ela tinha um contato maior com o centro da Terra, no qual está presente o magma, e dessa forma aumentava a pressão e a temperatura ao longo do tempo. Então, milhares de anos iam se formando essas camadas que hoje temos esses óleos, esse óleo preto que é o combustíveis fósseis. Nada mais é que restos orgânicos ao longo de milhares de anos que se formam. Os recursos não, eles são os recursos não renováveis, porque eles demoram para se renovar, milhares de anos. Uma jazida de petróleo pode levar entre 10 a 400 milhões de anos para se constituir, se repor seus estoques. Então, se acabar o petróleo que a gente tem hoje, só daqui 400 milhões de anos, com qual o resto dos demais seres vivos que forem aprisionados no fundo da Terra, da camada terrestre. Então, ele é um recurso não renovável porque a gente não vai estar aqui para ter mais petróleo ser formado, mais desses jazidos ter formado. Então, ele não é renovável. Aqui como a gente tem também no processo quando tem os gases que são formados acima da camada do petróleo, que é o gás natural que a gente utiliza na cozinha para aquecimento de alimentos e aquecimento de água. Em algumas residências, apartamentos utilizam esse gás para aquecer a água de chuveiro. Os vazamentos das plataformas petrolíferas, eles são os gasodutos ao risco de explosão, tá? Porque ele produz muita energia, muito calor e em contato com a atmosfera ocorrem essas explosões. Então, o impacto que esses combustíveis têm desta forma são os riscos de explosões dessa plataforma. Outro impacto que a gente tem dos combustíveis fósseis é a liberação de gases que contribuem para o aquecimento global, como o metano e o carbono, o CO2, que eles contribuem para a intensificação do aquecimento global. O petróleo bruto passa por um processo de destilação fracionada nas refinarias e produz várias frações. Além da gasolina, a gente tem a nafta, que a gente vai produzir plástico, todos os produtos de plástico vêm do petróleo. O gás natural, a gente tem o diesel também para produção de combustíveis, o betume para produzir o asfalto, lubrificantes. E conforme o aumento dessa temperatura, esses produtos são os restos, são os processos da destilação, da fracionalização dos produtos que vão fazendo conforme essa temperatura é maior. A matéria-prima do plástico é o petróleo. Por isso que a gente utiliza não só para combustíveis, a gente está impactando no ambiente, quando acabar essas jazidas de petróleo, a gente não vai ter mais esse petróleo para produzir tanto combustíveis como esses produtos que a gente utiliza em quase tudo. Então,
É uma forma da gente mudar nosso hábito de utilizar, por exemplo, sacolinhas biodegradáveis, plásticos biodegradáveis, porque além de não permanecer por muitos anos no meio ambiente, tá? Porque ele não degrada, ele demora para degradar. Então, além de a gente não precisar mais do petróleo para a produção de plástico. A gente tem umas novas opções, menos impactantes ao meio ambiente e renováveis, tá? Como sacolinhas biodegradáveis à base de vegetais, como os combustíveis do etanol. Então, dessa forma, a gente não precisa mais depender do petróleo, da extração do petróleo. A biomassa é uma fonte de energia renovável, mas será que ela é uma fonte limpa? Que a gente vai ver agora. A gente tem o etanol, a gente utiliza o etanol que a gente tira do canavial, a gente extrai essa cana, a gente acaba fazendo a moagem da cana, e dessa forma a gente separa o bagaço, a gente utiliza, vocês vão ver mais em frente, a gente vai utilizar esse bagaço, mas a gente extrai o líquido, o caldo da cana. No momento ela é levado para fermentação, o caldo, destilação desse etanol, tá? Porque o álcool é a base ele vem desse caldo de cana, então o álcool no momento que ele fermenta, esse caldo de cana fermenta, a gente produz então o álcool, o etanol, e ocorre então a destilação, um tanque de etanol, para ser levado para combustíveis de biomassa que são utilizados nos veículos para substituir o petróleo, a gasolina. A gente tem também o biodiesel para substituir o diesel, que também vem do petróleo. A gente tem várias regiões, plantações deles em várias regiões. O principal aqui a gente tem o amendoim, a gente utiliza óleos que vêm de sementes de vegetais. Por exemplo, da semente da mamona, a gente usa das sementes da soja, do amendoim, da semente do algodão, semente de girassol, por exemplo. A gente também utiliza óleos de fritura, óleos de gordura animal para a produção do biodiesel. E só que vai ter um impacto diferente, não como no petróleo, no qual a gente libera os gases, efeito estufa, e a gente tem um novo impacto na substituição do petróleo, do diesel e da gasolina, tá? Que no caso é a plantação desses vegetais. Aquela palha que eu falei para vocês, na qual a gente extrai o caldo da cana, a gente utiliza então a palha para produção, o bagaço, né? Da cana-de-açúcar para a produção de energia elétrica. Então, no momento que a gente utiliza esse bagaço da cana, a gente faz a moagem, né? Então, a gente utiliza eles em caldeiras, no qual é aquecido, e o calor da queima desse bagaço vai produzir um vapor de água, né? Que a gente tem uma água nessa usina, como é feito lá na termoelétrica. O vapor dessa água vai fazer as turbinas se movimentarem, e no momento que elas se movimentam, elas são levadas para os geradores de energia, no qual essa energia mecânica é transformada em energia elétrica. A biomassa é o bagaço de cana e o carvão vegetal. A gente utiliza, além da queima do bagaço da cana, podemos utilizar também o carvão vegetal para queima, para produzir esse calor que vai aquecer a água e movimentar as turbinas das usinas elétricas. A produção do etanol e biodiesel para combustíveis e bagaço da cana para produção de energia requer a existência de grandes extensões de terra para o canavial, soja, no caso do biodiesel, outros vegetais. Uma das consequências são os danos ambientais oriundos do desmatamento. Então, o que acontece? A gente retira a área vegetal nativa, né? Porque esses vegetais eu vou falar mais em frente, a gente retira então a nossa mata nativa
para a plantação de uma monocultura que é uma única espécie, por exemplo, aqui da cana ou da soja. Então a gente tem grandes campos de cana, de soja. A gente retira a nossa vegetação nativa para plantar esses vegetais. Tá? A gente precisa de uma grande extensão da plantação desses vegetais. E com isso a gente tem a perda da biodiversidade de plantas, tá? A gente tem a perda de biodiversidade porque na substituição da policultura para monocultura, se a gente tem uma determinada praga, como gafanhotos, largadas, que é um dos exemplos, no momento que a gente tem essa praga aqui, ela se alimenta desse único vegetal, essa monocultura, você tem uma perda maior, ao contrário de uma policultura. Se você tem vários vegetais, uma praga ela acaba contaminando apenas aquela espécie. Então, a gente tendo essa perda de biodiversidade de várias plantas no mesmo local, a gente acaba disseminando pragas no plantio apenas tendo apenas uma espécie. Então você perde todo aquele plantio se tem aquele animal que se alimenta apenas daquela planta. Ao contrário da policultura, você vai perder apenas um vegetal, porque aquela praga dissemina apenas aquela planta, não todas que você plantou da policultura. Então, um impacto além de retirar a vegetação, que a gente viu aqui anteriormente, para plantar pegar uma grande área que tinha uma vegetação nativa, a gente coloca uma plantação apenas de um canavial ou de uma plantação de soja, a gente perde, né, espaço, a gente perde a biodiversidade porque a gente só planta uma única espécie. Além disso, né, para a gente combater essas pragas ou plantas daninhas, a gente utiliza agrotóxico. Os agrotóxicos são classificados como pesticida, né? Por causa dos animais que se alimentam, animais, fungos, vírus, bactérias que acabam disseminando uma plantação, eles acabam aumentando esse número para acabar com essas pragas, além dos herbicidas, que são as plantas daninhas, no qual inviabiliza, toma local, compete com essas plantações, eles acabam matando determinadas plantas, como as plantas daninhas. A gente acaba aumentando, intensificando o uso de agrotóxicos, e esses agrotóxicos são tóxicos ao nosso organismo, no qual esses gases acabam prejudicando as pessoas que acabam trabalhando nesse local. E também, se a gente for utilizar uma dessas plantas, como a cana, cheia de agrotóxico para a produção de açúcar, a gente acaba ingerindo esses agrotóxicos, que vai fazer mal para o nosso organismo. E também temos a perda de polinizadores. Tá? A pragas, no momento que você utiliza agrotóxicos, você acaba retirando não só as pragas, mas também outros animais que polinizam as plantas, porque a maioria das nossas plantas, que é utilizada na agricultura, nessas monoculturas para produção de energia, a gente tem muitos animais que vão atrás de plantas, que são os polinizadores, que eles utilizam o néctar da planta para produzir mel ou se alimentar. E dessa forma, consequentemente, eles estão passando um pólen, que é a parte masculina da planta, para outra flor. E dessa forma, esse pólen que está nesses polinizadores, eles vão entrar nessas flores que vai ir diretamente, esse pólen vai percorrer caminho até o óvulo da planta. E dessa forma ocorre a fecundação, ocorrendo a fecundação na flor, ocorre então a formação da semente e frutos, tá? Após essa fecundação. Então, no momento que você intensifica o uso do agrotóxico, você acaba matando esses polinizadores, que são os principais, são as abelhas nativas, tá? Que a gente tem aqui algumas abelhas nativas, e
E, consequentemente, algumas pragas acabam resistindo a esses agrotóxicos, como a largata. Há largatas que acabam se resistindo a esses agrotóxicos. Então, chamamos de resistência que nem ocorre resistência a antibióticos, eles acabam resistindo, ocorre então uma mutação nesse material genético dessa praga, ela acaba passando esse material genético para as próximas gerações, do qual elas vão ficar totalmente imunes desses agrotóxicos. Então, o uso do agrotóxico, a gente perde polinizadores e ocorre então uma resistência genética de pragas por produção de agrotóxicos. A substituição da policultura também, que a gente perde a rotação de vegetações, porque a gente não só planta aquela mesma planta, monocultura, uma única planta. No caso das policulturas de rotação de vegetação, que enriquece o solo. No momento que você tira um vegetal, por exemplo, leguminosas, que são os feijões, os leguminosos em gerais, no momento que essa planta morre, ela tem uns fungos, umas bactérias que armazenam nitrogênio nas suas raízes. E esse nitrogênio é utilizado para estruturas da planta. Então, no momento que essa planta morre, aquele nitrogênio permanece naquele solo, enriquecendo aquele solo. Aí você vai plantar uma outra espécie de planta que vai utilizar esse nitrogênio para a estrutura das suas folhas. E assim, quando ela morre, ela vai deixar nutrientes nitrogênios, outros nutrientes que estavam presentes nela, ali naquele solo, enriquecendo o solo. Ele degrada as bactérias, o fungo degrada aquela matéria orgânica, o qual vai enriquecer o solo para a próxima planta que você for para a parte de rotação, que você a próxima para essa rotação. No momento que você só tem uma única planta, uma única monocultura, você acaba tornando esse solo com a fertilidade muito baixa. E, consequentemente, o que esses agricultores fazem? Eles fazem fertilizantes artificiais em laboratórios. Então, eles utilizam esses fertilizantes, no qual eles têm no qual eles utilizam muito desses fertilizantes. Além de serem artificiais, eles colocam uma grande quantidade nessas plantações para elas crescerem mais rápido, para que assim possam tirar e colocar mais cana de açúcar, soja. Então, eles acabam acumulando esses fertilizantes artificiais. Precisa, além de ter que estar produzindo, gastar com a produção de nutrientes artificiais, eles acabam acrescentando muito desses fertilizantes. E dessa forma, o aumento de fertilizantes ocorre a lixiviação em aquíferos e rios. O que é lixiviação? No momento que chove nesse ambiente dessa plantação, a água da chuva vai levar esses nutrientes em excesso para nada mais é como rios e aquíferos, tá? Porque a topografia do ambiente, o rio, ele é formado a partir dessa topografia, porque toda a água da chuva vai naquele ambiente mais baixo. Então, aquele ambiente mais baixo se encontra rios, lagos. Então, consequentemente, esses nutrientes que são carregados pelas chuvas vai para os rios e mais profundamente no solo para os aquíferos, as águas subterrâneas que temos aqui. Qual antigamente tinha muitos poços de águas subterrâneas, tá? Que hoje em dia tem muitos inviabilizados por causa do quê? Por causa tanto do esgoto, né? Do depósito de esgoto que é liberado no solo, que vai para os aquíferos, inviabilizando a água dos aquíferos, além dos agrotóxicos que são liberados. A chuva carrega para o fundo do solo, além de carregar para os rios, inviabilizando essas águas dos aquíferos. Essas águas dos aquíferos eram armazenamento para as demais gerações. Futuramente, as demais gerações não vai ter mais essas águas aprisionadas, essas águas subterrâneas para beberem. Além da gente estar utilizando, a gente está inviabilizando com agrotóxicos e esgoto. Então, daqui a pouco a gente não vai ter mais águas subterrâneas para isso.
Além disso, as águas subterrâneas, conforme ela vai se enchendo nesse ambiente, ocorre uma pressão de tensão e coesão e faz com que essa água aprisionada ela sobe no solo. Ela subindo do solo, ela forma um nascente de rios. Não só cadeias de montanhas com geleiras formam um nascente de rios, como os próprios aquíferos formam nascentes de rios. Então, a gente vai estar matando nossos aquíferos, vai estar matando as nossas nascentes de rios também, tá? Inviabilizando com excesso de fertilizantes e esgoto. Então, esses excessos de fertilizantes de esgoto, né? Mas no caso aqui a gente está falando mais desses fertilizantes. A gente tem uns ser vivos nas águas de rios, de oceanos, que produzem, que liberam oxigênio para nossa respiração. Como o oceano tem uma maior extensão, eles são o pulmão do mundo. Então, quem produz maior oxigênio é os oceanos, onde está presente as algas, não as plantas em geral. As plantas é um outro caso que produzem oxigênio, mas a gente tem outra função primordial das florestas no continente, para o continente. Já as algas, elas produzem oxigênio para a nossa respiração. E essas algas, elas precisam de nutrientes dissolvidos no solo. No momento que você libera muito fertilizantes, né, que a gente vem da agricultura, a água, o rio percorre eles correm para oceanos, e dessa forma, além das águas dos rios, né? Essas algas nos rios e nos oceanos, no momento que elas recebem esse excesso de nitrogênio, de fósforos, esses fertilizantes artificiais em grande abundância, elas acabam se proliferando, elas acabam aumentando o seu número de algas. E, consequentemente, ela precisa, como qualquer ser vivo, né, precisa de muito oxigênio. Em vez de elas liberar esse oxigênio para os demais seres vivos, elas acabam absorvendo, porque elas têm muita quantidade de algas. Quanto maior o número de algas, menos oxigênios elas vão liberar para os demais seres vivos e elas vão absorver esses oxigênios, porque todo ser vivo precisa, a maioria precisa de oxigênio. Esse consumo excessivo de oxigênio acaba faltando oxigênio para os demais seres vivos. Em primeiro caso, os peixes e os demais animais que estão presentes nesse corpo d'água, nesses rios e oceanos, então eles acabam levando à morte, à mortandade desses animais. Tá? Então, esse excesso de fertilizante vai levar à morte dos animais, porque as algas ocorre o processo de eutrofização, que é o aumento das algas e esse consumo excessivo de oxigênio pelas algas que, ao invés de liberar esses oxigênios para os demais seres vivos, ela absorve esse oxigênio. Esse processo chamamos de eutrofização ou floração, que ocorre mais em oceanos. Ele muda a cor do oceano. Por exemplo, temos a floração no oceano, fica uma cobertura vermelha onde está presente esse excesso de algas. Fica uma cobertura verde também excessiva, que a gente pode ver em muitos córregos e rios. No momento que ele fica numa cor verde é porque está sendo liberado muito esgoto, muito excesso de nutrientes, fertilizantes nesses ambientes que acabam aumentando essa proliferação de algas. Essas algas acabam absorvendo esse oxigênio e a gente tem essa formação aqui, essa eutrofização de água, que é essa cor forte verde nos rios e lagos, e vermelha, em alguns casos, por uma determinada espécie de algas, as dinoflagelados, se eu não me engano, em oceanos, que chamamos de floração maré vermelha. E outro problemas aqui, vamos mudando de assunto, a gente tem outro problema no qual a gente retira essas árvores nativas que tem, na maioria, tem umas raízes grossas, e essas raízes grossas, elas aprisionam o solo, tá? Para que não ocorra erosão no solo. E segura de uma forma esse solo
tá? Para que esse solo não desmorone. Ao contrário das gramíneas, que a cana-de-açúcar nada mais é que um tipo de uma gramínea, de uma grama, a soja também ela tem umas raízes muito fininhas que não segura esse solo. Então ocorre erosão de solo, ocorre desmoronamento de solo. Dessa forma, essa erosão de solo, no qual você tira a vegetação nativa, as árvores, consequentemente suas raízes, ocorre então erosão de solos, pode haver catreras em solos, e também temos o assorreamento de solo. O assorreamento de solo nada mais é que aquele processo que eu falei para vocês quando a chuva leva os nutrientes, o excesso de fertilizantes para a água. Com isso, ele leva também o solo. E essa terra levada para esses rios, ele forma então o assorreamento de rios, no qual ele acumula essa terra e deixa a água do rio, de lagos, opaca por causa desse barro, essa formação de barro que se forma nesse rio. Consequentemente, não tem luz nesse rio, tornando a água imprópria, né? A transparência dela, tornando essa água imprópria para tratamento para beber, e além de matar os animais que estão presentes nesse ambiente, porque a gente mata as algas que estão, as algas que estão presentes nos rios, nos oceanos, no qual elas liberam oxigênio. As algas não liberando mais oxigênio, né? Porque ela precisa dessa entrada de luz no momento que a água está barrenta, não entra a luz do sol. Então, essas algas acabam morrendo, elas não produzem oxigênio e esses animais que estão presentes nos rios, que precisavam de viver com oxigênio, eles acabam morrendo também. Então, a agricultura em excesso, a substituição da floresta nativa por plantações, concluindo, né, por plantações de cana, de soja, outras monoculturas, uma grande extensão dessas plantações para a produção de energia de etanol, acabam contribuindo por vários efeitos negativos para a natureza. Tanto para a natureza que, consequentemente, acabam prejudicando nós mesmos. Consequência da substituição da policultura para a monocultura, a substituição da mão de obra por mecanização, a perda de empregos em áreas rurais leva ao êxodo rural. Então, no momento que essas grandes empresas de canaviais, de soja, elas acabam mecanizando esses ambientes, ao contrário da monocultura, que necessitava de pessoas para retirar os frutos, de delicadeza para retirar esses frutos, dessas várias monoculturas. No momento que você não precisa mais dessas pessoas, ou você substitui por mecanização, por esses equipamentos para extrair essas canas, essas monoculturas, no momento você leva ao desemprego nessas áreas rurais. E essas pessoas acabam indo para áreas urbanas para procurar emprego, no qual eles acabam vivendo em condições precárias, porque eles saindo da sua residência, procurando outro local para morar, procurando um emprego, né, que é esse objetivo nas áreas urbanas, e muitas vezes ela não tem experiência na área, elas acabam ficando desempregadas e passando por muita necessidade nesses ambientes. Também a gente tem a queima do carvão vegetal e o bagaço celulose da cana, em menor porcentagem, menor de liberação de CO2, como o carvão vegetal, mas o carvão mineral, mas o carvão vegetal e o bagaço da cana libera sim CO2. No momento que você vai utilizar esse bagaço e essa madeira para produzir energia, eles são seres vivos, todos os seres vivos são compostos por carbono. Assim como o combustível fóssil é composto por carbono, nada mais é que uma matéria orgânica morta, o petróleo. Então ele libera CO2. Então, os seres vivos que são queimados como a biomassa das árvores, do carvão vegetal, do bagaço da cana, são seres vivos também. No momento que você leva eles para queima, você vai liberar CO2 também, assim como o petróleo. Ele é renovável, mas ele não é uma energia limpa, tá?
Então, você vai produzir energia elétrica ou etanol. O etanol só retira o bagaço, mas a gente tem aquele problema lá que você retira a floresta, você faz aqueles problemas com fertilizantes, tem todo aquele problema que eu passei para vocês. Essa liberação para produção de energia elétrica à base de carvão vegetal e bagaço de cana libera sim CO2. Não é uma energia limpa. Além do CO2, ele produz líquidos que podem emitir enxofre, outras substâncias químicas, e contribui para o fenômeno de chuva ácida. Esse nitrogênio e enxofre que são liberadas da queima, né, desses vegetais, no momento que você libera ele, ele vai interagir com a água das nuvens, que formação de chuva. Quando esse enxofre, esse nitrogênio, acaba interagindo com as moléculas de água da chuva, ela formam ácidos. Esses ácidos caem juntamente com a chuva, que chamamos então de chuvas ácidas. As chuvas ácidas são tão prejudiciais ao meio ambiente, a gente, né, aqui é um processo mais exagerado de chuva ácida, que vocês podem ver, mas ele tem uma forma além de agredir os monumentos de concreto, de residências, ele acaba levando à morte de vegetais e à morte de peixes, de seres que estiverem presentes nesses corpos d'água, como em lagos, em rios, peixes, outros animais presentes nessa água, você acaba levando à morte porque esse ácido é acumulado nesses rios e lagos, podendo matar então esses animais que estão presentes lá. O carvão vegetal, a carbonização da lenha, tá? Ocorre então a carbonização dele, ele vai ficar igual um carvão mineral para a produção dessa energia. A maneira originada de matas nativas, um outro problema além da queima para a produção de CO2, tem o problema de retirar essa madeira ali para produzir móveis, utilizar para essa produção de energia, a gente retira essa floresta nativa. A gente tira na floresta nativa, eles colocam então para produção de. Eles colocam muito eucalipto e você substituindo essas vegetações, eles podem até reflorestar, mas eles reflorestam com eucalipto. Você reflorestando com eucalipto, ela não é uma planta nativa, é originária lá da Oceania, da Austrália. E não há animais que se alimentam de vegetais, dessas folhas, de frutos que ela dá desses eucaliptos aqui no Brasil, tá? Então, consequentemente, você tirando a floresta nativa, no qual muitas dessas árvores produzem frutos naturais, frutos para um alimento de roedores, para aves, muitas vezes aves, você retirando essa floresta que produzem frutos de alimento para essas aves, você acaba levando à extinção de muitos animais. Tá? Você retirando a floresta nativa, você leva à extinção de animais que se alimentam dos frutos dessas florestas. Consequentemente, você leva à morte daqueles animais que se alimentam desses herbívoros que se alimentam dos frutos das árvores. E você faz uma cadeia, essa cadeia alimentar, então toda é eliminada dessa floresta. Compromete a conservação das florestas e origina novas áreas de desmatamento, na qual ele retira esse vegetal. Muitas vezes, se eles não substituem por eucaliptos, eles acabam muitas vezes não substituindo a floresta, que ocasionam vários problemas com a queima, né? Além da queima do CO2, você perde essas florestas, esses habitats naturais desses animais. E o microclima também, porque torna um ambiente sem a floresta, você torna um ambiente mais quente. O biogás, ele é um lixo de aterro sanitário. A gente pode produzir biogás através de lixos de aterro sanitário, de esgoto e de excrementos de animais. Uma vantagem disso, como o lixo de aterro sanitário, do esgoto, a gente tem a redução do lixo.
Como funciona então? A gente tem um biogestor, no qual a gente tem essa massa orgânica, né? Desse lixo, desses excrementos ou do esgoto, nesse biogestor. Então, no momento que ele é aquecido, essa bactéria ela decompõe esse esgoto, esse excremento ou esse lixo. Essas bactérias acabam degradando, decompondo essa matéria orgânica. No momento ela produz então um biogás, que dessa forma esse biogás é levado para o gasômetro, é purificado, mantendo a concentração de metano e gás carbono. Então esses gases eles fazem com que as turbinas se movimentem, assim como a termoelétrica. Essas turbinas se movimentando produzem então a energia elétrica. Aqui a gente tem uma ilustração do biogestor, que tem uns lodos. Ele produz um líquido que chamamos de chorume, através desse esgoto, desse excremento, desse lixo. Esse lodo ele produz um líquido, esse líquido é aquecido, no qual ele vai produzir esse gás. Aqui temos também um exemplo dos excrementos, né? Além do esgoto, a gente tem a utilização dos excrementos de animais, essa matéria orgânica ela é decomposta, fermentada, produção do gás, do biogás. O biogás vai purificação, nele ele vai movimentar as turbinas, no qual vai gerar essa energia elétrica através desse movimento das turbinas, que é uma energia mecânica. Aqui temos também o do lixo orgânico. Ele produz esse biogás, ele produz energia, que esse gás pode ser utilizado em gás de cozinha, pode ser utilizado para energia elétrica, também para combustíveis de veículos. Através da fermentação anaeróbica, ausência de oxigênio, é captado gases liberados pela fermentação e decomposição da matéria orgânica. O biogás é produzido através da decomposição do lixo orgânico, ao qual libera chorume. Chorume é aquele líquido que eu falei, é um líquido escuro, viscoso, que por sua vez produz o gás metano. Aqui temos um outro poluidor, um outro intensificador do efeito estufa, que provoca o aquecimento global. E além desses problemas que eu passei para vocês, além dele aquecer o ambiente, esses gases liberados da queima da biomassa está relacionado com o aumento de casos de doenças respiratórias, gripe, asma, sinusite, rinite, bronquite aguda, até pneumonia. A liberação desses gases da biomassa pode ocasionar. Ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Então, até mais. Tchau, tchau.